Queridos irmãos, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz diz amém. Tem alguém triste, diz amém. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Leia comigo esse versículo, por gentileza, no 3. 3. Caminho. Versículo 15 e 16. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Senhor meu Deus e eterno Pai, que seríamos de nós sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça? Obrigado, Jesus, porque nós conseguimos perseverar até aqui, porque o Teu Espírito está conosco todos os dias. Enquanto uns lutam com a inconstância espiritual, em chegar aqui ou ficar na sua casa e ser vencido pelo cansaço, pela Tua graça nós conseguimos chegar aqui, Jesus. Renova as forças dos meus irmãos aqui nesta noite através dessa palavra. Que eles possam sair daqui revigorados, cheios da Tua presença, e com mais vontade de Te buscar e Te servir. Nos traz uma palavra de esperança nesta noite, e que Teu nome venha a ser glorificado. É que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, e todos que concordam digam aleluia. Me dê alguns minutos da sua atenção, por gentileza. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos 3 sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, pois são semelhantes, são parecidos, falam de uma mesma forma. João é um evangelho diferente, pois João ele tem uma missão de apresentar Jesus como Deus. Os 3 sinóticos, eles têm um público e um propósito a qual eles estão escrevendo o seu evangelho. Mateus ele escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos escreve aos romanos e apresenta Jesus como servo. Lucas escreve aos gentios e apresenta Jesus como um homem perfeito. João tem a grande missão, ele apresenta Jesus como o próprio Deus. Jesus sendo o verbo vivo que desceu do céu. João, escrevendo para os gregos, também combate o gnosticismo, aonde os gnósticos acreditavam que Cristo era apenas uma emanação. E no seu evangelho nós vamos ver que ele mostra Jesus tendo fome, tendo sede. Até mesmo no capítulo 11, quando ele vê Lázaro no túmulo e as pessoas lamentando a morte de Lázaro, o texto vai dizer que Jesus chorou. Então ele mostra Jesus com os mesmos sentimentos humanos, mostrando que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus.
A missão de João é mostrar que Jesus é Deus. No seu evangelho, ele enfatiza 7 sinais, 7 milagres que apontam para a divindade de Cristo. No capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 4, versículo 46, Jesus cura um filho de um oficial a 30 quilômetros de distância. No capítulo 5, lá no tanque de Betesda, um homem há 38 anos estava ali paralítico, crendo numa falsa crença, numa falsa esperança e uma falsa fé. E Jesus, a esperança verdadeira, vai ao encontro dele. No capítulo 6, ele transforma pães e peixes, ele multiplica pães e peixes para uma grande multidão, e ainda sobra 12 cestos cheios de pães e peixes. No capítulo 6 ainda ele anda sobre as águas. No capítulo 8, no capítulo 9 ele dá a vista a um cego de nascença. E no capítulo 11 ele ressuscita Lázaro ao 4º dia que ele estava morto, mostrando que ele é a ressurreição e a vida. Esses 7 sinais, esses 7 milagres apontam para Cristo, mostrando que ele é Deus, mostrando que ele é Filho de Deus, que ele também veio como homem aqui na terra, encarnou, morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Do capítulo 1 ao capítulo 12, se passam 33 anos e meio. Do capítulo 12 ao capítulo 21, Dr. John MacArthur diz que se passam uma semana. O clima aqui era de tensão. No capítulo 13, capítulo 14, o clima já é de tensão. Jesus está nas suas últimas horas. Lá fora, os principais sacerdotes, com os fariseus, tramavam a morte de Jesus, planejavam a prisão de Jesus. Era a última semana de Jesus em Jerusalém. E pasme os senhores, Jesus dedica as suas últimas horas para ensinar e instruir os seus discípulos. Lembrando que os discípulos, eles tinham a esperança de Jesus implantar o seu reino terreno aqui na terra. A ideia que eles tinham era que Cristo iria estabelecer o seu reino terreno, tanto que no capítulo 13, eles estavam discutindo para saber quem era o maior entre eles. Porém, Cristo vai ensinar a eles o que é ser diáconos, o que é servir. Eles estavam aflitos, mas Jesus confronta o orgulho de seus discípulos, lavando os seus pés. Depois, desmascara Judas Iscariotes, apontando como traidor. Se não bastasse todos esses acontecimentos, Jesus comunica aos discípulos, lá no capítulo 13, versículo 33, que ele iria partir para um lugar a qual os seus discípulos não poderiam ir com ele. E quando Pedro se dispõe a dar a própria vida a Jesus, Jesus admoesta Pedro dizendo que essa coragem toda se tornaria pó diante da prova. E você conhece a história. Na mesma noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro estufa o peito: não, Senhor, eu morro por ti, eu dou a minha vida por ti. E Jesus exorta Pedro dizendo: essa tua coragem vai virar pó quando tu foste colocado à prova, porque é na prova que a gente sabe quem é e quem não é. Ele nega Jesus 3 vezes. O clima é de tensão, o clima é de angústia, o cenário é de tensão. Jesus está falando que vai para um lugar que eles não vão. Jesus pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos discípulos. Opa, isso aqui não está certo, Senhor. Eu que deveria lavar os teus pés. Mas Jesus está mostrando que no reino o maior serve o menor. Ele aponta Judas como um traidor e aponta que Pedro negaria. Então eles estão angustiados: o que vai acontecer? O que será de nós? Como assim ele vai para um lugar? Como ficará? A gente não vai combater o Império de Roma? William Hendricks,
ele vai dizer assim, abre aspas, ele diz que os discípulos estavam, primeiro, tristes em razão da eminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingia. Segundo, envergonhados em razão do egoísmo que havia evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Terceiro, perplexos em razão da predição de que Judas trairia Jesus e Pedro negaria e os demais ficariam dispersos. Quarto, vacilantes na fé, pensando como o Messias pode ser alguém que será traído. Quinto, angustiados diante das aflições, açoites, perseguições, prisões e torturas que enfrentariam pela frente. Essa era a real situação dos discípulos. Essa era a real situação dos discípulos de Jesus. E Jesus, nessa tensão, nesta angústia, Jesus os consola dizendo, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Jesus estava aqui se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor do sangue. Aquela era a quinta-feira da traição de Judas. Aquela era a quinta-feira da negação de Pedro. Aquela era a quinta-feira da prisão de Jesus. De acaso, ele diz que Jesus, quem está se dirigindo para a agonia da cruz, é Jesus que está profundamente perturbado no coração e no espírito. Todavia, nessa noite das noites, o momento crucial de todos os tempos que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa, que conforta e que instrui. Era Jesus que estava precisando de uma palavra amiga. Era Jesus que estava precisando de uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, porque é Ele que está nas suas últimas horas, é Ele que está prestes a ser preso, é Ele que está passando um momento de angústia. Mas é Ele que está dedicando as suas últimas horas para ensinar, para instruir os seus discípulos. Aqui nós aprendemos uma lição com Jesus. Todos nós que somos líderes, cuidamos de vidas, de almas, cuidamos das nossas casas, da nossa família. Haverá dias que é você que precisará de uma palavra de conforto, é você que precisará de uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Haverá dia, nós pastores, o pastor Narciso aqui, é ele que na casa dele vai precisar de uma palavra de esperança, de ânimo, porque nós não somos de ferro. Mas muitas das vezes nós teremos o silêncio, nós não encontraremos essa palavra. E pasme, você não terá essa palavra, mas você ainda será a pessoa que vai consolar alguém, que trará uma palavra amiga a alguém, que trará uma palavra de esperança a alguém, que trará uma palavra de consolo a alguém. Haverá dias que você vai estar consolando, mas vai precisar ser consolado. Haverá dias que é você que vai precisar de uma palavra de esperança, mas é você que está dando a palavra de esperança. Jesus, Ele não isenta os seus discípulos da dor, da aflição, da angústia. Ele não isenta, mas Ele conforta, Ele consola, Ele instrui, Ele ensina. Olha só, e é dentro deste contexto e desta seguinte pergunta que irei fazer, é que eu quero trabalhar com vocês nesta noite. O que pode confortar um coração turbado? Como podemos encontrar consolo na hora da aflição?
Nós encontramos a resposta aqui nesta palavra. Eu não sei como tu chegou aqui nesta noite. Eu não sei como encontra-se a tua casa, a tua família, a tua vida emocional, o teu sentimental, a tua vida financeira. Mas é aqui que você vai encontrar uma palavra de consolo. É aqui que você vai encontrar uma palavra de esperança. Primeira coisa, colocando nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, nós devemos depositar a nossa confiança em Cristo. Nós devemos depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus vai dizer para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: já que vocês creem em Deus, da mesma forma que vocês creem em Deus, da mesma forma, creem em mim. Dependente da circunstância, da aflição, credes em mim. Da angústia, credes em mim. Estou passando um momento difícil, credes em mim. As coisas estão apertadas lá em casa, credes em mim. A minha família, meu Deus, eu não sei o que faço com aquele menino, eu não sei o que faço com aquele homem, credes em mim. Oh glória, dependente da circunstância que você esteja enfrentando, a palavra de Cristo para você hoje, nessa noite é: credes em mim, confie em mim. Dependente da circunstância, coloque a sua confiança em Cristo Jesus. Segunda coisa, sabendo que neste mundo somos peregrinos, mas o céu é o nosso lar, porque Jesus voltará para nos buscar. Coloca o versículo 2 e o 3, por favor. Leia comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for preparar lugar, voltarei a vós e receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós estejais também. Quando Jesus diz que vai preparar lugar, entenda, aqui não é uma ideia que Jesus vai e agora ele vai entrar no modo construtor civil e vai começar a construir casas, apartamentos. Mas a ideia aqui, segundo Hernando Dias Lopes, Nicodemos também Líder Acarso, eles vão entender que aqui Jesus está se referindo que ele vai preparar lugar, é quando ele está indo para a cruz, a sua morte e ressurreição. Porque através da obra de cruz é que temos acesso ao Pai. Através da sua obra de morte e ressurreição, que eu e você temos acesso com o Pai. Quando ele diz que irá voltar, ele está se referindo à sua segunda vinda, a parúzia. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Deus, ele nos consola desta maneira. Não é evitando o sofrimento, não é evitando a dor, não é te fazendo passar sem enfrentar lutas, perseguições, açoites, mas é mostrando o caminho da casa do Pai. Porque o nosso consolo, ele é escatológico, o nosso consolo, ele é futuro. Essa é nossa esperança, e ninguém tira essa esperança dos escolhidos de Deus. Jesus está consolando os seus discípulos assim: olha, eu não estou livrando vocês das perseguições, dos martírios, dos açoites, das calúnias, mas eu tenho um consolo para vocês. Eu tenho uma esperança para vocês, e essa esperança é futura, essa esperança é escatológica. Entenda algo,
crente imaturo na fé, ele ainda não entendeu que ele vai passar por lutas. Ele sai de uma prova, depois ele entra em outra prova. Ele sai de uma luta e depois ele entra em outra luta. E assim será até o dia que Jesus completar a sua obra. Ah, então eu não quero servir a Deus. Então eu não quero servir a Cristo. Vai ser luta, vai ser prova. Mas Jesus está dando uma esperança. Essa esperança que nós devemos nos agarrar. Ele não vai te livrar da dor. Em João capítulo 11, quando os mensageiros chegam para Jesus para informar que Lázaro estava doente, Jesus vai dizer, olha, vai lá e avisa que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que meu nome seja glorificado. Está na luta, está na prova, está passando um tempo difícil, ei, o nome do Senhor será glorificado. Ah, mas se ainda morrer, aqueles que creem em Jesus, ainda que morra, viverá. Nós temos uma esperança que nos dá alicerce, que nos dá segurança, que nos faz suportar, que nos faz aguentar. Essa esperança é que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Terceira coisa, como Ele nos consola, sabendo que Jesus é o caminho para Deus. Vocês estão angustiados, aflitos, mas o consolo para vocês é saber que eu sou o caminho. Está passando na prova, está passando na perseguição, está passando angústia. Sabe como eu consolo? Mostrando que eu sou o caminho. Olha só o versículo 5. Coloque aí, por gentileza. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que a resposta que Tomé dá para ele, esta reação que Tomé revela aqui, é uma revelação ignorante da parte dos discípulos, mostrando que eles não sabiam ainda quem era Jesus de fato. Eles ainda não tinham compreendido exatamente quem era Jesus, que Ele era o próprio Deus, que Ele veio para abrir o caminho. Entenda, eles ainda estavam esperando um reino terreno. Eles ainda não tinham a compreensão de fato de quem era Jesus. Essa compreensão vai vir só apenas após o Pentecoste. Só que o que Jesus está dizendo aqui, e Ele reafirma no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você pensa que a conversa não pode piorar. Aí no versículo 7, olha só, que eles vão dizer, se vós me estivesses, não, versículo 8, olha o que Felipe vai responder, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Era Felipe dizendo assim, Senhor, faz o seguinte, mostra-nos logo o Pai, e acaba de uma vez por toda com isso. Mostra-nos o Pai e pronto, basta. No versículo 9, olha a resposta. Disse-lhe Jesus a Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes
desconhecido? Eu não sei se doeu em algumas pessoas essa resposta de Jesus agora. Mas ouça esse versículo como se fosse diretamente para você. Há tanto tempo eu estou convosco. Há tanto tempo eu estou contigo. E não tens me conhecido. Porque tem tanta gente que está na igreja, mas ainda não conhece a Cristo verdadeiramente. Tem tanta gente que passa ano e entra ano, vem para o culto, frequenta, mas não conhece a Cristo verdadeiramente. Olha a resposta: quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Jesus é curto e direto. Vocês querem saber quem é o Pai? Vocês já estão vendo eles. Vocês já estão vendo Ele, porque se vocês estão vendo a mim, vocês estão andando comigo há 3 anos e meio. Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Por que vocês estão pedindo para me mostrar o Pai? Eles ainda não tinham entendido. E a pergunta é: você já conheceu? Você já o conheceu? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sabe que aqui também mostra a exclusividade do cristianismo. Não há outro caminho que não seja através de Cristo. Há várias religiões, e cada uma ensina um tipo de salvação, e como conquistar segundo as suas obras. Só que o cristianismo ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus através da fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não é por obras. Não é porque tu frequenta culto. Não é porque tu vem aqui no culto e coloca hashtag culto, adorando. Mas quarta, quinta, sexta, sábado, tu está no mundo, virando o cavalo do cão. Aí domingo vem na igreja e posta hashtag culto da família. Não é pelos números de culto que tu vem assistir. Não é pelas tuas boas ações. Mas é pela tua fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Existem 2 caminhos. Um caminho à minha esquerda, largo. E um caminho à minha direita, estreito. Neste caminho largo à minha esquerda, você pode caminhar com todas as tuas bagagens. Desse lado do caminho direito, você não pode passar se você não abandonar as tuas bagagens. No caminho largo, que é o caminho do mundo, que é o caminho que nós nascemos em pecado, caminhando em direção ao inferno, você pode sim andar com os desejos da tua carne, com os teus pecados, com os teus prazeres, com a vida que tu leva. Tu pode caminhar por esse caminho, mas se você quiser andar pelo caminho de Cristo, que é o único caminho, que é a verdade e que traz a vida, oh glória, tu tem que abandonar a bagagem, porque o caminho é estreito. Tu tem que largar a tua vida de pecado, tu tem que renunciar à tua carne, porque não dá para passar pelo caminho, o caminho que te leva à salvação, o caminho que te leva ao Pai, a Cristo. Não dá para passar se tu não abandonar as tuas bagagens. O caminho é Jesus.
Oh, glória a Jesus, eu sinto uma graça de Deus aqui. O Senhor quer salvar vidas aqui. Porque se Ele te trouxe até aqui hoje, é porque o caminho foi até o teu encontro. Assim como o caminho encontrou a mulher samaritana em Samaria, assim como o caminho encontrou o homem lá no tanque de Betesda, assim como o caminho encontrou o cego de nascença, assim como o caminho encontrou Pedro, Tiago, João, encontrou Paulo lá no caminho de Damasco, o caminho veio até o teu encontro nesta noite, para te mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida, e Ele tem uma esperança. O caminho nos encontrou. Quarta coisa que Jesus nos consola, sabendo que Jesus é o revelador do Pai. Verso 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e tendes. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Felipe: há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Versículo 10. Não creres que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Credes em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Eu vou beber uma água dessa aqui enquanto você dá glória. Jesus apertou mais agora a conversa. Eu estou há tanto tempo convosco. Vocês estão querendo ver, né? Só que a fé não é ver, não é tocar, não é sentir, é fé. Vocês querem que eu mostre, mas vocês estão há tanto tempo comigo. Como vocês não me conhecem? O texto não só está falando com os discípulos agora não, está ecoando aqui. Há tanto tempo eu estou convosco e vocês não me conhecem. Ah, vocês querem ver para crer? Então, credes ao menos por causa das mesmas obras. Jesus aqui está se referindo aos milagres, aos sinais, a tudo aquilo que 3 anos e meio os discípulos andando com Jesus contemplaram com seus próprios olhos. Sabe o que é Jesus falando? Vocês não estão acreditando? Então credes em mim pelo menos quando eu fui lá e transformei água em vinho. Credes pelo menos quando eu curei um filho de um oficial a 30 quilômetros de distância. Credes pelo menos quando eu fiz o paralítico há 38 anos andar. Credes pelo menos quando vocês estavam lá e vocês viram eu multiplicando pães e peixes. Credes pelo menos quando vocês viram andar sobre as águas. Credes, você não está dando glória, está difícil mesmo, né? Credes pelo menos quando vocês viram eu dar vista a um cego de nascença. Eu criei a visão dele, oh glória. Aleluia, Jesus. Credes pelo menos quando eu fui lá em Betânia, Lázaro, 4 dias de morto, já estava podre, já estava fedendo. Eu mandei, olha, remove a pedra. E Lázaro, vem para fora. Vem para fora, vem para fora. Credes pelo menos pelas mesmas obras, pelas mesmas obras. Se fosse Jesus hoje falando para vocês: ei, há tanto tempo eu estou convosco, há tanto tempo eu estou cuidando da tua casa, da tua família, dos teus filhos, estou te dando livramento, estou te dando provisão, eu tenho cuidado de ti, há tanto tempo eu estou convosco, há tanto tempo eu estou convosco. E ainda não me conheces?
e ainda não tendes me conhecido. Eu estou com o corpo arrepiado. Se você não conhece a Cristo, hoje o caminho foi até o teu encontro. E não adianta resistir, porque tu sabe que essa palavra é para ti. Há tanto tempo eu estou convosco, ainda não me conhece. Coloca para mim Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 6. Essa é a mesma resposta que Jesus manda enviar para João Batista, que estava lá na prisão. João Batista agoniado, angustiado. Será que Jesus me abandonou aqui? Será que é Ele mesmo o Messias? Será que é Ele mesmo que eu estava anunciando que haveria de vir? Será que é Ele? Só que é interessante, porque João Batista estava na angústia, estava na aflição, mas ele não foi correr para resmungar, reclamar, falar mal. Ele não foi para o Facebook, Instagram, para o WhatsApp, jogar indireta. Ele foi diretamente, olha, manda perguntar para Jesus. Manda perguntar para Jesus. Aí Jesus manda dizer assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Versículo 2: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vede, ouvindo e vedes. Manda anunciais o que está ouvindo e vedes. Anunciar o que, Jesus? Coloca o versículo 6, para você dar glória, para você levantar a mão, para você pular desse lugar e glorificar a Jesus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregado o evangelho. Eu imagino João no cárcere: ele mesmo, meu Salvador, pode degolar minha cabeça, porque o meu Redentor vive. O Redentor vive. Tu tem uma esperança, tu tem um consolo, tu tem. O caminho foi até o teu encontro hoje. O caminho foi até o teu encontro hoje para te dizer: eu sou teu Salvador, eu sou teu Messias, eu quero salvar a tua família, eu quero salvar a tua casa, eu quero. Ei, não se turbe o vosso coração, não se turbe, credes em mim, credes em mim, credes em mim. Versículo 15, eu encerro. Quinto, sabendo que temos o Espírito Santo, o nosso consolo é saber que temos o Espírito Santo. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Há duas palavras gregas aqui para outro. A primeira é héteros, que significa outro diferente. E a segunda é allos, que significa outro igual, da mesma substância. E a palavra aqui é allos. Jesus estava dizendo assim: eu vou enviar outro, allos paracletos, mas eu não vou enviar um diferente de mim. Sabe por que eu vou consolar vocês? Porque eu estou enviando outro igual, outro com a mesma substância,
outro com a mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma essência, o Allos Paracleto, e Ele estará convosco. Sabe como eu consolo vocês? Enviando outro igual a mim, do mesmo poder, da mesma essência, da mesma forma, e Ele estará convosco. Um dia não, uma semana não, um mês não, um ano não, e Ele estará convosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e Ele estará convosco todos os dias, estará convosco para, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Eu vou profetizar para quem tiver de mão levantada. Eu sinto uma graça de Deus descendo aqui. Está passando aflição hoje, mas eu estou contigo hoje. Tu vai passar aflição amanhã, mas eu estarei contigo amanhã. Depois de amanhã tem uma prova, tem uma luta que tu vai enfrentar, mas eu estarei também contigo. Depois eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Ora mandarabos. Tem um consolo, tem um consolo, tem um consolo, tem um consolo. Mas esse consolo só vai achar aqueles que estão no caminho. Aqueles que estão no caminho. E agora, sem perda de tempo, se tem alguém hoje que quer entrar neste caminho, sai do teu lugar agora. Não pensa uma ou duas vezes. Só te levanta agora e vem entregar a tua vida para Jesus. O caminho está aqui. O caminho veio ao teu encontro. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a verdade.